prevenção de perdas ela é fundamental. E a gente, já de um tempo para cá, né, a gente vem falando de perda com sentido mais ampliado. Óbvio que a empresa tem que fazer o básico bem feito. O básico bem feito é, de fato, olhar o produto e ter o menor nível de perda possível. A gente chama de perda residual, né? Porque não existe perda zero. Você nunca vai conseguir ter perda zero. Não vai ter perda zero. A perda zero é se você confinar o produto e você vai ter impacto na venda. Se você confinar, isso, a perda vai ser baixa e a venda vai ter impacto. Não vai vender, não vai vender também. Então, a gente vem mostrando que o tema é muito estratégico, tem total relação com o DRE, e essa perda ampliada, né, que a gente vem falando há bastante tempo, é quando você faz o básico bem feito primeiro, né, quando você tem a tal da perda residual, quer dizer, quando você tem a perda por produto, né, aceitável, você tem um nível de quebra, de desperdício baixo, você tem uma falta de inventário baixa, e aí você consegue chegar no nível aceitável. A partir daí, é interessante para a empresa olhar também outros tipos de perdas que a empresa possui. A empresa possui, por exemplo, uma perda financeira hoje, uma operação do e-commerce, do digital. Quem possui o private label, né, não é uma realidade dos pequenos e dos médios, mas um dia, espero que seja, você ter o seu cartão próprio, né? Perda financeira pela inadimplência é maior que a perda física de produto para quem tem essa operação dentro de casa. Sim. Perda administrativa, desperdício com água, luz, telefone. E a gente está colocando tudo isso no colo da prevenção de perdas hoje para fazer com que a área possa agregar mais valor para a empresa. Então, não é um tema operacional, é um tema estratégico, deveria fazer parte das reuniões estratégicas, né, da diretoria da empresa, ali da família, né, falando do pequeno e do médio. Sim. Falar de perda deveria ser um item obrigatório em toda discussão do negócio da empresa. Né? É o que a gente tenta influenciar e disseminar essa cultura para as pequenas e médias. Eu posso fazer também. pergunta polêmica? Pode. Tá, então deixa eu primeiro falar de métrica que eu queria fazer. Eu sou o cara do número, né? Eu sempre fui sempre muito específico, eu sempre busquei padrão, sempre busquei... porque uma coisa que eu aprendi lá atrás, pela minha escola de gestão, é que o que não se mede acaba não sendo feito. E se você não mede também, o que você não mede, você não gerencia, né? Como é que eu vou saber se tá bom ou não tá bom, né? E eu comecei a correr atrás dos números e tal, e a prevenção é uma das poucas áreas do supermercado que você tem número, por causa, inclusive, da própria associação até, você tem número histórico de muitos anos disso, mas como você, inclusive, a gente tá conversando aqui nos bastidores, a maior parte das empresas que respondem são empresas um pouco mais maduras, né? Então você tem um resultado, na última você falou que teve até uma quantidade maior, mas normalmente são empresas mais maduras. Então você tem um resultado ali que, no final das contas, se eu for para o pequeno e para o médio, não é exatamente isso, né? É muito maior do que pelo que você falou. Primeira dúvida é: qual indicador de prevenção de perda, qual indicador de perda que eu tenho que usar? É custo-venda, custo-custo, venda-venda, custo-venda bruta, custo-venda líquida? Qual usar que seria mais eficiente? E por que a gente deve usar isso? Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera pro QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Bom, primeiro, eu já tive a oportunidade de usar todos esses que você falou. Né? Então, eu trabalhei no Walmart, que era preço de venda. Nas lojas brasileiras que eu trabalhei, era preço de venda também. Né? O estoque era financeiro e era preço de venda. O que nós padronizamos no passado? Então, percebeu-se um movimento de padronização, não só aqui no Brasil, mas outros países da América Latina também que realizam as pesquisas. E nós resolvemos padronizar custo. Então, por quê? Você tem o dado na sua contabilidade. O preço de venda tem a sua... porque a hora você bota o produto de promoção, a hora você não bota o produto de promoção, e aí a tendência é que esse preço tenha variação ao longo do tempo. Até dentro do mês, ou algumas vezes dentro do dia. Exato. Se for promoção relâmpago, por exemplo. Exato. Né? Então a gente pode ter a valorização, desvalorização do estoque, você não consegue controlar isso. O custo não. O custo tem uma tendência. É óbvio, você também tem negociações, você tem bonificação, tem recomposição de margem, você tem a questão também do rendimento, que, enfim, tem várias questões relacionadas ao supermercado, mas o custo ele sofre menos essas variações. Né? Então nós adotamos, então, como o custo é a informação mais fácil de se controlar, nós adotamos então o custo. Fazemos inventário físico de mercadoria,
identificamos as faltas, diferença entre o contábil e o físico, vezes, aí temos as diferenças físicas, valorizamos com o seu custo correspondente e identificamos ali, por exemplo, a perda de inventário pelo custo de mercadoria. E, obviamente, consideramos também o que é contabilizado como perda ao longo daquele período, né, dos descartes que você vai fazendo dos produtos. Sobre a venda líquida. Por que venda líquida? Nós entendemos que imposto não paga salário. Venda bruta, menos devoluções, menos impostos, aí nós temos a venda líquida. Essa é a forma que nós padronizamos, e é a forma que a gente recomenda para as empresas. É óbvio que cada empresa pode entender uma realidade diferente, cada empresa pode adotar o seu critério, tem a questão da substituição tributária que pode, de alguma forma, interferir nesse modelo de cálculo, mas é a forma que a gente conseguiu, que nós adotamos para que a gente pudesse ter uma padronização. Minimamente, para responder a pesquisa, é a forma que a gente pede para que a gente possa ter dados comparáveis, né? E é a forma que a gente também orienta quando alguém nos procura, isso desde quando nós adotamos esse critério padronizado, é a forma que a gente orienta as empresas também. Custo, venda líquida. Custo, venda líquida.